Que a graça e a paz de Jesus estejam com todos, com todas que estão nos acompanhando agora pelas redes sociais. Glória a Deus, porque Deus tem os seus caminhos, Deus tem sua maneira de trabalhar. Mas nós estamos aqui nessa quarta-feira para a gente pensar um pouco, orar, colocar o nosso coração diante de Deus. Nós estamos fazendo a transmissão do nosso culto aqui do templo. Alguns poucos irmãos do louvor vieram nos ajudar e é uma alegria estar aqui com vocês. Vocês vão fazendo comentários aí na live, compartilhando. Se der algum problema aí, vocês avisem. Mas tenho certeza que vai ser bênção de Deus para a nossa vida. Façam os seus pedidos de oração aí, que os irmãos vão nos ajudando aqui depois para orarmos, para a gente continuar com a nossa fé firme no Senhor. Meus queridos, eu gostaria de ler a Bíblia com vocês. A Bíblia é a palavra de Deus que nos sustenta nesse momento. O texto que eu tenho comentado em várias lives que eu tenho feito esses dias. Livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, versículo 16 em diante. Abacuque, capítulo 3, versículo 16 em diante. Assim que eu ouvi tudo isso, as minhas entranhas se comoveram, meus lábios tremeram, meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Portanto, aguardarei em silêncio o dia da tribulação, que virá sobre o povo que nos oprime. Ainda que a figueira não floresça, nem haja uvas nas videiras, mesmo falhando toda a safra das olivas, e as lavouras não produzam mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, e o gado morra nos currais. Eu, todavia, me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor, Deus soberano, é a minha força. Ele me faz andar como os pés como os da corça, faz-me caminhar por lugares altos. Amém e amém. Esse texto é um texto muito propício para o momento que a gente está vivendo. O profeta Abacuque é um homem de Deus, como nós somos, como você é, homens e mulheres de Deus. Mas o profeta Abacuque tem que lidar com algumas dificuldades tremendas aqui. E a dificuldade maior é que eles estão diante da ameaça de um povo que iria invadir a nação, o povo dos caldeus. E quando Abacuque fica sabendo disso, Abacuque então ora, pede a Deus livramento. E o que Deus faz? Além de demorar na resposta da oração de Abacuque, quando Deus responde a Abacuque, Deus responde da forma contrária, absolutamente contrária àquilo que Abacuque estava esperando como resposta de Deus. Deus falou que não iria impedir a invasão da Babilônia. E aí surge então no coração de Abacuque muitas dúvidas, como está surgindo no exato momento em nossos corações muitos questionamentos. Abacuque começa a questionar como é que a gente pode conciliar a bondade de Deus com o caos. Como conciliar o poder de Deus com a impiedade. E Abacuque então está aflito com alguns dilemas espirituais. E todo o capítulo, Abacuque então começa a levantar algumas questões perturbadoras. Primeira questão que Abacuque levanta, capítulo 1, versículo 3. Por que é que Deus, preste atenção,
muitas vezes se parece inativo em meio às situações de provocação. No versículo 2, Abacuque pergunta: por que é que Deus parece demorar nas respostas das nossas orações? Terceiro, versículo 13: porque Deus responde algumas de nossas orações de forma totalmente diferente daquela que achávamos ser a correta? São os questionamentos de Abacuque. E qual a resposta que Deus dá para Abacuque? Deus diz para Abacuque algo que é impressionante, algo que é tão essencial nesses momentos de questionamentos, de crise, de caos, que deveria ter sido colocado no outdoor. Deus disse para Abacuque: Abacuque, nesse tempo de dificuldade, de caos, o justo viverá pela fé. Olha só que coisa linda. As notícias não eram tão boas, a catástrofe era inevitável, e Deus diz para Abacuque: Abacuque, o justo viverá pela fé. E aqui que a gente entra, queridos irmãos, o cristão, nós devemos andar assim, pela fé, vendo o invisível, crendo contra a esperança. É preciso ver graça em situações onde existem tragédias. É preciso enxergar Deus no meio do caos, ver luz no meio da escuridão. Dietrich Bonhoeffer, no seu livro chamado A Ética, ele afirma que ter fé é ser cativo, escravo do olhar de Jesus. Ter fé é ser arrancado do cativeiro do próprio eu, é um deixar acontecer, e dentro deste acontecimento é um agir. Somente a fé é certeza. E ele declara ainda: fé significa fundamentar a vida num fundamento fora de si mesmo. Isso é fé. E uma coisa que temos que aprender é que a fé, primeira lição, ela não se baseia, ela não pode se basear na emoção. Apesar da emoção não ser inimiga da fé, mas a emoção, querido, não sustenta a fé. Tem muita gente que acha porque sentiu, tiveram um calafrio, né? Eu creio que Deus me ouviu. Mas fé e emoção são coisas absolutamente distintas. É claro que a gente gosta de uma experiência mais calorosa, mas nós não podemos confundir os nossos arrepios com manifestação de Deus, porque a fé está acima das emoções. Um antigo hino diz assim: mesmo na tempestade podeis andar, sem ter medo da escuridão. Quando o dia surgir, haverá um sol, e as aves cantando estarão. Andai pelo vento, andai pela chuva, pois logo vem o sol. Andai com Deus nos vossos corações, e a sós não andareis, e a sós não andareis. Abacuque, gente, ele mostra que ele estava com as suas emoções abaladas. Ele tem uma profunda comoção interior. Capítulo 3, versículo 16, ele diz assim: o meu íntimo se comoveu, um agitamento interno. Segundo, ele fica com a voz trêmula, versículo 16: a sua voz tremeram os meus lábios. O profeta está estarrecido, pasmo, atrapalhado, confuso, com tudo que sente, com tudo que percebe. Ele chega num ponto de sentir dores musculares, dores nos ossos. Versículo 16: entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram. Ele sente fraqueza. Qual era o problema de Abacuque? Impotência espiritual. Abacuque sabe que o inimigo vem. Abacuque sabe que Israel não tem forças para enfrentar esse inimigo.
E além do mais, ele sabe que Deus está por trás desse incidente. No entanto, mesmo com as emoções em frangalhos, Abacuque se lembra daquilo que Deus diz: o justo viverá pela fé. Abacuque fala: eu não me norteio pelas minhas emoções, nem pelo que sinto, mas eu guio a minha vida pela minha confiança em Deus. Então não é a emoção que nos guia, porque se fossem as emoções, esse momento que a gente está vivendo no país e no mundo, o que seria de nós? Também é preciso entender que a fé não se baseia nas circunstâncias. Abacuque não está apenas confuso nos seus sentimentos, mas as circunstâncias históricas também não são favoráveis a ele, porque ele olhava ao redor, como a gente está olhando agora, tudo estava caótico. Olha a descrição que Abacuque faz, se não parece um pouco com aquilo que tem preocupado a gente por esses dias. Abacuque fala que a figueira não floresce, que a uva não produz, que a azeitona não nasce. O que ele está falando? Que os campos não produzem. Era o caos chegando. Ele fala: ovelhas são arrebatadas dos currais, ladrões saqueiam, a peste atinge, não há gado nos currais, os bandidos dizimaram nossos rebanhos. Será que mesmo assim nós ainda continuaríamos crendo? É o exercício da fé no momento que a gente está vivendo. O que significa viver pela fé? Viver pela fé é a teologia do ainda que. Ou seja, não se abater quando as perspectivas são ruins. Eu estava conversando com um empresário, um amigo meu, lá do Rio Grande do Sul agora à tarde. E ele falou assim: Jean, eu estou preocupado. Eu falei: eu te entendo, todo mundo está. Mas a gente não pode se deixar abater, se desesperar, quando nossa história parece desmoronar. Abacuque aqui descreve uma catástrofe numa economia agropastoril. Ele pensa na possibilidade de que tudo que existe de ruim pudesse acontecer de uma hora para outra. Mas ele lembra da palavra de Deus: o justo viverá pela fé. O que é que sustenta o coração de Abacuque? Ele não é diferente de mim e de você. Parece que ele é um ser, um ET, um extraterrestre, de ter uma fé assim. Não. Ele tinha algumas coisas que o sustentavam. 3 coisas sustentavam a fé de Abacuque. A primeira, ele se lembra de que Deus conduz a história. E é isso que eu e você precisamos nos lembrar. Deus. Me fizeram essa pergunta: onde é que está Deus nisso tudo, pastor? Deus está no mesmo lugar. Deus está no seu trono, chamando o seu povo de volta para Ele. Deus conduz a nossa história. Capítulo 3, versículos 6 e 7. Abacuque diz assim: os caminhos de Deus são eternos. Vendo as tendas de Cusã em aflição, os campos da terra de Midian tremem. Os caminhos de Deus são eternos. O que Abacuque faz aqui? Ele traz à memória um fato histórico da história do povo de Israel. Ele traz de volta a memória, a recordação de que Deus tirou um povo pequeno lá do Egito e colocou esse povo numa terra firme, atravessando desertos, enfrentando a oposição de inimigos. Quando não tinham água, Deus abriu rocha. Quando não tinha alimento, Deus enviou maná, codornizes do deserto. E por 40 anos, Deus cuidou daquele povo. Preste atenção no que eu vou dizer agora, olhando para você. Se Deus cuidou do seu povo daquela forma, eu sei que no momento que a gente está vivendo agora, Deus tem poder para cuidar da minha vida, para cuidar da sua vida também, para cuidar da nossa vida, do nosso país. Então não precisamos temer. Temor só a Deus, não para circunstâncias. Nessa hora é preciso e importante lembrar que Jesus foi levado para uma cruz. A cruz era sinal de derrota.
Ele foi colocado no madeiro, crucificado, humilhado, colocado num túmulo. Aquela era a hora das trevas. Parece que acabou a história de Jesus, mas a Bíblia fala que Deus ressuscitou Jesus, tirando-o da morte, fazendo triunfar sobre a morte. Se Deus fez isso, Ele pode mudar a minha e a sua história. Como diz a canção: se diante de mim não se abrir o mar, o Senhor vai me fazer andar sobre as águas, e assim eu vou rompendo em fé. Lembre-se da história, porque Deus cuida de nós. Segunda lição: o que é que sustentava a fé de Abacuque? O profeta Abacuque não depende das circunstâncias favoráveis ou não para servir a Deus. Abacuque resolve a despeito de, mesmo que tudo dê errado, ainda que, apesar de toda oposição histórica, ele não tem olhos colocados nas circunstâncias, mas os olhos de Abacuque estão postos em Deus. Tem uma frase muito forte que diz assim: a fé não é crença a despeito das evidências, mas a fé é vida vivida com menosprezo das consequências. Querido, se a sua vida está fundamentada em coisas, você não está vivendo pela fé. E sem viver pela fé, não se pode se alegrar nas tribulações. Abacuque diz algo aqui imprescindível para que essa alegria experimentada na vida dele. Ele diz assim: Deus é a minha fortaleza. Não era a Síria a fortaleza, não era o dinheiro, não era a saúde, não eram os bens, não era o governo A ou X ou B ou C, não era isso o ponto de apoio dele, mas a solidez da fé de Abacuque estava em Deus, querido. Deus era o único lugar onde Abacuque poderia colocar-se num lugar seguro. Deus era a sua rocha. E isso é viver pela fé. E terceiro, para a gente terminar, Abacuque coloca a fonte da sua alegria no único que podia ser a fonte da sua alegria. Versículo 18. Tudo está acontecendo errado, um caos. Abacuque fala assim: todavia, contudo, entretanto, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Ele está com medo? Sim. Ele está alarmado? Sim. Mas ainda que o pior aconteça, Abacuque acredita que tem o melhor, porque ele tem Deus. Uma vez, um judeu chamado Elie Wiesel estava num campo de concentração, se tornou um grande e respeitado filósofo. Ele, durante aquelas horas sombrias do campo de concentração, nos quais eles eram atormentados, violentados, abusados, ele tomou uma decisão que haveria de sustentá-lo em pé. O caos na época do nazismo acabando com eles, mas ele toma uma decisão diante de tanta dor. Ele resolveu tomar uma posição: não permitiria que aqueles homens determinassem quem ele era. E ele dá uma frase clássica: vocês podem controlar a situação, mas não podem controlar que resposta eu vou dar a essa situação. Aqui que está o segredo. Que resposta que nós, como povo de Deus, que resposta que eu e você, como povo de Deus, vamos dar para esse momento que o país está vivendo? Que resposta vamos dar para esse país que a nossa cidade de Nova Resende está vivendo? Esta é a atitude daqueles que têm fé. Nós não podemos controlar a circunstância. Eu não posso controlar as coisas que acontecem no mundo. Não tem jeito. Mas eu posso controlar a resposta da minha alma para Deus, porque em Deus sempre estarei dando uma resposta de fé. Eu sempre
estarei encontrando em Deus a alegria e o encorajamento que precisa para continuarmos a viver. Lá em Filipos, o apóstolo Paulo e Silas foram colocados numa prisão, humilhados, espancados, corpo dolorido, tudo machucado. Mas a Bíblia fala em Atos 16, 25, mas por volta da meia-noite, na hora mais sombria da noite, eles cantavam e louvavam ao Senhor. Isso é viver pela fé. A fé nos ensina que não podemos ser passatempo das circunstâncias. Alegria no Senhor. É isso que significa viver pela fé. Basear toda a nossa vida no caráter e nas promessas de Deus. Povo que está me ouvindo agora, é o que nós podemos fazer. Tomemos as precauções que precisam ser tomadas, sim, mas eu preciso basear a minha vida no caráter e nas promessas de Deus, e não ficarmos à mercê de dias bons ou dias maus. Existe uma frase em Hebreus, capítulo 11, versículo 27, que nos mostra por que Moisés foi o grande líder que foi. Moisés, o texto diz assim, que Moisés permaneceu firme como aquele que vê o invisível. Vou repetir. Moisés permaneceu firme como aquele que vê o invisível. Querido povo de Nova Resende, povo do nosso estado de Minas, querido povo brasileiro do mundo inteiro, a vida baseada no princípio da fé, que crê a despeito das circunstâncias e continua firme, ainda que, isso é tão importante que Deus manda colocar essa frase no outdoor: o justo viverá pela fé, não nas ondas instáveis da emoção, nem nas variações das circunstâncias da vida, mas o justo viverá pela fé. Por isso que eu vou convidar o pessoal do louvor que está aqui comigo, né? Estão me dando assistência, para voltar lá para o púlpito. E nós vamos cantar de novo, porque Ele vive. Vamos cantar de novo, porque Ele vive. Porque essa canção fala de Jesus, porque Ele vive, e eu tenho fé que Ele está vivo. Eu tenho fé que Ele está à direita de Deus, intercedendo por nós, vivo. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Tá ok. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Nós vamos cantar. Quando eles cantam, você pode ir mandando o seu pedido de oração, porque a gente vai orar já já. Enquanto o pessoal canta, adora o Senhor, nós vamos orar daqui a pouquinho.
Glória a Deus, meus queridos irmãos, irmãs que estão nos ouvindo. Nós vamos orar, encerrando o nosso culto. Eu anotei aqui alguns pedidos que foram feitos. A Luciana, Santos, a Nilza Batista, Greida, Daniel, o Amauri Ferraz, a Giovana, o Paulo e a Laine, o Hamilton, a Ângela, a Neuza, vários pedidos de oração, e nós vamos orar agora. Vamos colocar a nossa fé em ação. Ore comigo. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero mais uma vez aqui falar contigo em oração no dia de hoje. Nós ouvimos a tua palavra. Nós estamos vivendo um tempo agora onde é preciso viver o desafio da fé. A semelhança de Abacuque, que estava para enfrentar uma situação inigualável. Mas ele declara: ainda que tudo me falte, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu exultarei no Deus da minha salvação, que é aquele que me faz andar por lugares altos. Pai, nos dê essa fé. Nos dê essa fé, nos ensine a viver essa fé. Precisamos dessa fé. Precisamos do Senhor em nossa vida. Abençoe agora todos os pedidos de oração que foram feitos, mais alguns que vão surgindo, que o Senhor conhece cada necessidade. Abençoe a nossa cidade, abençoe o nosso estado, abençoe o nosso país, abençoe o mundo. Nós estamos diante de um inimigo invisível. Pai, Tu tens poder para tudo. E nós oramos pela erradicação desse mal. Oramos pela guarda da saúde. Oramos mais uma vez por nossas autoridades, para que pare essa confusão política que está se acampando no Brasil, e entendam que o nosso inimigo é um, e não um com o outro, mas o nosso inimigo é um só, e contra esse inimigo devemos nos unir. Então abençoe a nossa nação, abençoe o prefeito da nossa cidade, abençoe o governador do nosso estado, os governadores do Brasil e o nosso presidente, para que, Senhor, olhem para o povo e sejam guiados e orientados por Ti. Muito obrigado, ó Pai. Ativa a nossa fé e nos ajude a viver essa fé conforme o Teu querer. Segure nossas mãos e nos fortaleça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, Deus abençoe a todos. As nossas atividades seguem normais diante da circunstância, né? Sábado nós teremos live do culto de jovens às 8 da noite. Domingo pela manhã, às 9 da manhã, eu estarei fazendo a live da nossa escola dominical. E no domingo à noite, às 19h30, também estarei fazendo a live do nosso culto de louvor e adoração a Deus. Convido você a compartilhar essa pregação, esse culto, para a gente abençoar mais vidas. Fiquem todos na paz de Jesus. Que a graça de Jesus, o amor de Deus Pai e as eternas consolações do Espírito Santo estejam com todos, desde agora e para todos sempre. Amém. Tire uma foto, você que está aí com a sua família, participando do culto, mande para a gente lá no grupo da igreja, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Fiquem todos com Deus.